Eu queria chamar de volta agora a Elizabeth França, o Jamel Cloche, o José Armênio de Brito Cruz, o Zé Eduardo, que já está aqui, e que esse debate será mediado pela Adriana Levinsky, que é vice-presidente da ASBEA São Paulo, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, sócia titular do escritório Levinsky Arquitetos, Estratégia Urbana, e representante do EAB na Comissão de Edificações e Uso do Solo. A Adriana tem também aqui o nosso agradecimento do Arquifuturo, ela nos ajudou na concepção desses painéis, enfim, dos convidados, e também no apoio do ASBEA ao Arquifuturo, uma parceria já de longo prazo que a gente tem, então também queria fazer um agradecimento aqui pessoal para a Adriana. Bom, boa noite, acho que boa noite já a todos. Queria rapidamente parabenizar pelo evento. Estou aprendendo muito, gostando muito, me emocionando muito com muito que eu estou ouvindo aqui. Bom, para começar, eu acho que eu só queria fazer um recorte. Eu falo aqui em nome de uma entidade, né? Então, eu acho que eu queria explicar um pouquinho essa contextualização para sugerir um enquadramento aí dessa voz que vos pergunta sobre uma escolha, uma crença, né, de que o profissional, ao buscar uma atuação institucional, ele está buscando uma estruturação de uma voz política, né, primordialmente uma voz política perante a sociedade, perante a cidade, perante a categoria profissional. E eu queria colocar dentro desse contexto a nossa conversa. A ASBEA é uma associação de escritórios de arquitetura, né? Então, como o próprio nome diz, está relacionado à estruturação empresarial do profissional de arquitetura, né? E eu acho que dentro disso tem uma construção de uma figura do profissional arquiteto enquanto aquele que deve gerir, que deve ter estratégias, primeiramente no planejamento da sua própria empresa, mas, quem sabe, essa é a proposta aqui da nossa conversa, que essa seja a persona do profissional perante o seu trabalho, perante aquilo que ele vai oferecer de todo o conhecimento que ele tem agregado ao longo do tempo. Então, dentro desse contexto, eu queria pensar algumas frases que cada um dos palestrantes colocou para promover aqui um debate, colocar uma pergunta para todos. Aliás, quem tiver perguntas, eu recebi o recado que tem que ser muito rápido, porque o nosso tempo vai ser mais curto, então, por favor. A Elizabeth França colocou duas frases, pensei duas frases na apresentação dela, uma que é a ausência das entidades em relação às questões da cidade e da habitação. A outra, perdão, que é possível integrar a cidade com soluções simples e bem desenhadas e acopladas ao trabalho social e que não necessariamente custa mais caro e que não necessariamente gerarão gentrificação. Jamel coloca que a resposta para muitas questões entre a compreensão da larga e a pequena escala está justamente a resposta para questões da larga e da pequena escala se faz necessária na estruturação de uma visão estratégica, buscando organizar questões de ampla escala e aquelas da experiência das questões específicas de âmbito mais local. Ele apresenta uma série de experiências através de uma solução metodológica, que é bastante interessante, né? O José Armênio coloca: por que tão poucas reflexões da universidade viram realidade? O Brasil não reconhece o projeto como instrumento de transformação do território.
E a pergunta, o que gera um bom projeto? Uma boa pergunta. Lefebvre coloca, patrimônio ambiental urbano, elementos de referência fundamentais que permitirão a identificação cultural na construção do patrimônio coletivo. Diferentes culturas têm diferentes ideias sobre cidades. É necessário rever sempre e adaptar a cidade às suas próprias alterações ao longo do tempo. Acho que dentro desse contexto, eu acho que se faz extremamente oportuno nesse fórum, né, aqui dentro da Faculdade de Arquitetura, a gente colocar a seguinte reflexão. Nós, profissionais de arquitetura, para todos vocês, por favor, profissional de arquitetura, sabe perguntar? Sabe olhar? Sabe articular? Sabe interagir? Sabe mediar? Eu gostaria de colocar essa pergunta para vocês e ouvir o depoimento de cada um dentro da sua experiência, por favor. Para todos. I can try. I think I try to explain that what is important for us as architects is to try to reconnect the vision and the knowledge of a the visão details e o of urban conhecimento life. I think dos yesterday, detalhes I da think vida Roger, urbana. said that, Hoje disse uma planning is coisa back. interessante, né, sobre You said planejamento. this, O planejamento está de sentence. volta. Foi essa Okay, why a not? sentença Planning que ele is back, usou. but we have to E renew tudo the bem, o planning, planejamento because voltou, if mas a gente planning is precisa back as renová-lo de qualquer planning forma. was, Porque it's existe not um possible planejamento because, passado que já I'm não not, é possível, já não I'm é o que a an gente vai architect who aplicar don't- agora. I'm afraid from the plans. I'm afraid from the plans because I don't Eu know, penso I will, muito na questão do when we planejamento. did this, Grand Paris E consolidation quando a gente fez, competition, no caso, a we competição just Grand compare Paris, all the master a gente plans of comparou the todos region os of planos Paris diretores da and região the de effect Paris and the real effect e of também o efeito urbanization. real da All the urbanização master plans ali. were wrong. E todos os Until planos the tinham last algum also, erro. I don't know, 97 or 98. Isso foi em 97, 98, So por for aí. me, as Então, architect, para and mim, como my arquiteto, question is, what is a pergunta planning? que eu me faço What é is o the que plan? é planejamento, o que é um And that's why plano. we try to, Por isso que reconnect, nós tentamos really the small reconectar scale, the population, and I think now a there is população, the question of democracy is que growing também vai também no sentido de a lot. And I think crescimento our, dessa população. role as architect, E as a nossa urban planner função is to como bom find a planejador way to é mais connect, encontrar um jeito de local conectar dynamics a dinâmica with, local strategy or com visions. a estratégia ou as visões. And I think also I saw several presentations. Eu vi várias Your apresentações presentation aqui, was eu acho que a really sua apresentação interesting. foi muito And I interessante. think the numeric E eu acredito que revolution can help a us to, revolução connect these two, pode scales. nos ajudar a For conectar example, essas now I'm duas involved in escalas. Project with Agora eu estou envolvido, por exemplo, num projeto com diferentes colegas para a gente fazer to try um aplicativo yes, to kind of disrupt the question of disruptivo real estate, because I thought para lidar that, com o setor imobiliário. now the real estate is not connected to demand. It's O setor only imobiliário não está connected to conectado só com a demanda, mas também com a oferta. Na Europa, por exemplo, todos os apartamentos são a mesma coisa, a mesma fachada, mesmos arquitetos. You don't have any architectural conception on housing. Não tem It's nenhum finished. tipo de conceito arquitetônico 60 years diferente, are já better than acabou. now. Aí tem aquela coisa também de que o passado é melhor do que o agora. As the urbanization is Acho que is done by, à medida que a urbanização vai acontecendo, ela é feita 80% das vezes pelo setor privado.
que nos preocupa tanto com o cliente. Eles simplesmente pensam em estatísticas e no número excedente. Então, a gente precisa se conectar mais com os clientes para entender o que eles precisam, onde eles querem morar, que tipo de proximidade eles gostariam de ter às escolas, a centros esportivos, a teatros, etc. E tentar organizar um pouco esses dados, esses algoritmos nessa revolução numérica para ver quais são os lugares ideais para moradia. E depois disso, a gente deveria adaptar essas necessidades aos locais. Se eu tiver X mil euros, eu posso comprar, por exemplo, 60 metros quadrados em Paris. E eu posso escolher se eu quero ter um cômodo, uma sala de 45 metros quadrados, ou eu posso ter 5 cômodos. E atualmente o mercado não atende esses desejos das pessoas. São aplicações diferentes. E eu acho que a ideia é conectar essa visão urbana, esse conhecimento do território, e o Google, por exemplo, é um tesouro de informações. Eu acho que o Google é o urbanista do amanhã, porque o Google detém todas essas informações, todos esses dados, e nós precisamos manter essas informações e agregar valor com a arquitetura. Para mim, a arquitetura precisa conectar essas duas coisas. Eu tenho certeza que essa revolução numérica pode nos ajudar a mudar a localização da arquitetura. Bem, Well, eu acho essa pergunta assim. Nós temos hoje no Brasil 80 mil arquitetos trabalhando na profissão, que pagam lá RRT no CAL. Formamos 5 mil arquitetos por ano e, bem ou mal, uns projeto melhor, outros mais ou menos, outro mediamente. Então, nós sabemos responder à questão, né, do projeto como intenção e etc. Então, agora, eu acho que nós somos uma categoria, e esses dias eu participei de um seminário no CAU, lá em Santa Catarina, e os jovens estudantes tinham que desenhar o que eles achavam do CAU. E aí foi super engraçado, que o resultado foi: o CAU precisa ser contemporâneo e descer do salto. E aí, esse é o nosso problema, a gente precisa descer do salto, porque nós imaginamos que nós somos profissionais geniais, sem os quais a sociedade não poderia viver. Nós fazemos projetos maravilhosos para a sociedade, que a gente não sabe como é que não nos descobriram ainda, mas nós não sabemos fazer uma coisa que todas as profissões fazem, que se chama lobby, no bom sentido. Então, obviamente, em nenhum hospital, seja ele do SUS ou Einstein, vai lá um cara fazer uma operação que não seja um médico, é obrigatório. E nenhum professor vai dar aula se ele não for professor. Agora, projeto qualquer um faz. E aí a sociedade vai se aproveitando da nossa fragilidade. Então, durante os eventos fantásticos da Copa e qual foi Olimpíadas, bem, não precisa mais ter projeto. A gente se calou sobre isso porque nós temos um ego muito grande. Como alguns foram contratados para fazer projetos pelas grandes empresas da construção, o corporativismo, né, da construção que dominou esse momento, nós nos calamos. Ninguém foi lá e acampou no Congresso. Olha, não, espera aí, vamos fazer concurso público. Então, todos os estágios da Copa foram contratados por algum arquiteto, que a gente não sabe como. E nas Olimpíadas, ainda no Rio de Janeiro, fiz alguns concursos. E aí, vai. Aí, o que acontece hoje, para a sociedade, o projeto é um negócio que custa caro, arquiteto chato para responder, não quer saber de controle de custos. Ontem nós tivemos aqui um palestrante falando: o Estado controla o custo da unidade habitacional para pobre. Claro que controla. Não pode custar R$400 mil, tem que custar o que a tabela paga. Então,
E por aí vai. Então, aí vem uma senadora do meu estado, lobista, a senadora Gleisi Hoffmann, e diz, opa, estamos no momento ideal, vamos passar uma lei que não precisa mais fazer projetos no país. O que nós fizemos até agora? O CAL tem lá lutado bravamente, mas não tem um exército atrás. Então, se a gente se compara com o movimento de moradia, por exemplo, quando eles vão a Brasília, eles vão em ônibus, acampam, etc. Nós não, nós achamos que alguém vai lá e vai resolver esse problema por nós profissionais. Então, eu acho que o problema não é que a gente sabe fazer projetos. Passa 5 anos na escola, pelo amor de Deus. Tudo bem, alguns não sabem, mas a maioria sabe. Nós não sabemos fazer lobby, nós temos que descer do salto e fazer lobby. E esse acho que é um momento crucial. O projeto passou, não passou. Eu até tenho dúvidas sobre não precisar mais de projeto no país, que aí vai precisar fechar todas as escolas de arquitetura, que a gente não vai ter função. Então, acho que a pergunta, e aí eu acho que as entidades têm um papel fundamental, é acampar no Congresso. Nós temos que acampar na sala dos senadores, dos deputados, e dizer, sim, nós somos uma profissão necessária para a construção desse país. Eu vou colocar uma questão aqui, um pouco baseada na experiência até profissional. Eu acho que nós, arquitetos, temos uma formação diversificada e que necessariamente é ampla, porque a nossa formação e a nossa atividade é de síntese. Síntese em cima de aspectos diversos a serem aplicados, colocados na construção, no planejamento urbano, que reúne elementos de sensibilidade, elementos racionais, técnicos, artísticos. Essa é a nossa síntese, é esse trabalho. Mas há um outro aspecto que é realmente importante e que não faz parte da nossa formação, mas é do aprendizado que se tem na atividade profissional, que é não a oratória, mas a capacidade de convencimento. É evidente que as nossas maiores sensações são aquelas decorrentes das obras construídas. Quer dizer, todos certamente têm edifícios onde, ao entrar, se teve aquele baque, aquela sensação fantástica. Diz, puxa, mas que projeto fantástico. Eu já entrei em algumas obras que senti quase como se fosse um soco no estômago, pela força, né, daquela arquitetura construída. Essa é a emoção arquitetônica da obra construída. Mas, enquanto a obra não está construída, nós temos que ter capacidade de convencimento de que aquilo que nós estamos pretendendo fazer, ou que nós idealizamos, seja realmente, corresponda, muitas vezes contrariando o interesse. Eu já tive clientes que me procuraram, queriam fazer uma casa, eu quero uma casa com estilo colonial, com um belo telhado, e eu não ia fazer nada disso. Mas eu dizia, isso tudo é besteira, não é nada disso, a coisa é outra. Eu não podia falar isso. Mas tinha que convencê-lo, afinal fiz a casa como pretendia, mas que satisfez ao cliente, apesar de não ser a casa que ele pretendia no início. Ou seja, a capacidade de convencimento não é com o público e é com o privado, é com clientes privados e com o público também. Você tem que convencer o diretor de uma companhia, ou um diretor de empresa, ou o governador, de que as suas ideias são pertinentes. E, portanto, essa capacidade de expressão é algo que complementa, ou é necessário justamente para poder fazer essa transmissão, essa capacidade de conseguir realizar coisas que nós imaginamos. Era só isso. Então, em resposta à provocação e à pergunta da Adriana, a minha resposta seria sim. O arquiteto sabe conectar, sim, muito bem. Se alguém sabe conectar, é o arquiteto. O profissional que sabe fazer conexões, e o profissional que tem uma visão global do conhecimento é o arquiteto. Isso não significa que nós não temos problemas. Nós temos muitos problemas, mas acho que talvez não seja esse. Acho que a arquitetura, enquanto conhecimento, ela tem uma certa... O nosso país, por uma série de razões, ele se ressente para assumir a arquitetura enquanto uma forma de conhecimento e uma forma de transformação da realidade. A gente pode assistir isso na universidade, a gente pode assistir isso nas agências de fomento de pesquisa. A arquitetura, ela está meio de lado. Ela não está no mainstream do conhecimento. Foi mencionado aqui
dizer, a questão da necessidade de ação política e tal, aí talvez seja um dos nossos problemas. Eu acho que a dimensão coletiva da nossa profissão, nós não desempenhamos. Toda profissão tem uma dimensão coletiva. Eu tenho tido muito contato com advogado ultimamente, porque, sei lá porquê, mas eu encontro, não preciso falar os detalhes, mas tem muito contato com advogado. Então, você pede para o advogado fazer uma coisa, ele fala assim, não, eu não vou fazer isso. Isso vai contra a minha conduta profissional. Ele sabe exatamente até onde ele vai. E eu pergunto, será que o arquiteto que estava desenhando aquele prédio lá de Salvador, chegou uma hora e falou assim, não, espera aí, eu não vou desenhar um prédio dessa altura que não vai estar legal aqui. Será? E eu quero dizer, apesar de não ter sido citado, quem parou esse prédio foi o IAB da Bahia. Foi a Solange, presidente lá da Bahia, que meteu uma ação coletiva do Ministério Público contra o prédio, contra o IPHAN da Bahia, para segurar o prédio. Então, e aí, tentando esclarecer, que é o seguinte, quem pode fazer isso, e aí eu estou saindo do IAB dentro de 12 dias, então eu não estou fazendo propaganda própria, eu estou dizendo para vocês, se alguma entidade pode fazer isso, é o IAB, porque o CAL não pode. O CAL é uma autarquia, o CAL é um conselho que fiscaliza e regulamenta a profissão. O CAL não tem um papel de entidade, porque o CAL representa o arquiteto que desenhou aquele prédio e representa todos nós. Desculpa, ele não representa aquele arquiteto. O CAL, ele defende a sociedade dos arquitetos. Foi claro? Não. O CAL tem o papel de proteger a sociedade do mau arquiteto. Na hora que ele regulamenta a profissão, na hora que ele fiscaliza a profissão. Este é o papel do CAL. O IAB é uma entidade cultural que representa os seus associados. Então, eu quero ver alguém no IAB, ir lá no IAB e falar assim, não, eu sou a favor do prédio lá de 30 andares na ladeira lá de Salvador. Não vi, não foi. Todo mundo que estava lá era contra, tanto que a Solange pegou e botou uma ação do Ministério Público, uma ação coletiva no Ministério Público, e foi essa ação que parou a construção. Não foi o arquiteto que estava desenhando, que desenhou, que estava em obra, o projeto estrutural compatibilizado, tudo subindo, e ele fez. Mas o IAB, que é uma entidade anacrônica, pobre, esvaziada, foi lá, não sei com que dinheiro, contratou um advogado, fez uma ação pública e segurou a construção. Assim como fizemos também uma ação pública, uma mobilização contra o RDC, pagamos passagem para ir para Brasília para falar contra o RDC, fomos falar contra o Minha Casa Minha Vida, contra o Minha Casa Minha Vida, 2, em função de uma entidade que reúne ideias. O IAB é isso. Então, de novo, convido. Quinta-feira vai ter uma homenagem ao Paulo Mendes da Rocha no IAB. Todos estão convidados, não só para ir na homenagem, mas também para participar do IAB e levar a ideia de vocês para o IAB. O IAB é só isso, é só ideia, e ele precisa de vocês. Bom, infelizmente eu recebi aqui uma ordem para encerrar o nosso painel. Tem uma pergunta, não vai dar tempo de fazê-la. Então, inicialmente agradecendo a presença, a participação de todos os palestrantes, eu gostaria de só, acho que dar a minha contribuição aqui na pergunta que eu coloquei. Eu acho que como nenhum arquiteto consegue muito descer do salto, acho que nenhum de nós ia conseguir aqui admitir uma dificuldade no desenvolvimento do projeto. Quando eu coloquei essa pergunta, eu acho que o contexto que se colocou foi em admitindo que o projeto, de fato, deva ser um instrumento estratégico de mediação, de articulação política, né, na contribuição, na viabilização, na requalificação das cidades, do modo de vida, da qualidade de vida em geral. O projeto começa antes do desenho e termina muito depois da entrega do desenho.
né, na sua contribuição, na contribuição do profissional no contexto social, no contexto cidadão, né? Então, eu acho que a provocação foi, sim, como o Zé falou, nesse sentido, da gente, acho que eu queria deixar uma reflexão aqui para todos nós, de o quanto a nossa estrutura de ensino nas escolas está aparelhada no sentido de formar um profissional enquanto ente político, proativo, inquieto, investigador, né, que vai lá propositivamente buscar a transformação da qualidade, da compreensão da cultura e fazer projeto dentro de um contexto eventualmente muito maior do que aquele que muitas vezes a gente entende, que o profissional entende ser um projeto. Então, foi nesse contexto que eu queria ter colocado a pergunta para todos vocês. Acho que é uma questão de responsabilidade social, cidadã, cultural, urbana, que compete à nossa profissão. Então, obrigada.